Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai abrir um pouco mais o debate sobre a diferença entre arte e artesanato. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Se você não é inscrito, aproveita nesse momento e já se inscreve. Aproveita também e me segue na rede social, lá tem conteúdo exclusivo e muita interação com vocês. Esses dias eu recebi essa pergunta. Rafa, afinal, qual que é a diferença entre arte e artesanato? E arte-terapia é arte? Eu não sei exatamente o porquê as pessoas ainda fazem tantas vezes essas perguntas, mas eu vou tentar entender junto com vocês. Por isso eu fiz o vídeo de hoje para falar um pouco mais sobre as diferenças entre esses três termos. Lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar as referências que eu usei para falar sobre o assunto. Primeiro eu quero começar conceitualizando cada uma de forma genérica sobre o que é cada uma desses termos aqui e depois a gente faz as comparações. Quando a gente fala em arte, a gente está falando num status criado socialmente. Você já deve ter ouvido a pergunta assim: o que é arte? Para que serve a arte? Muitas vezes se fazem essas perguntas e a resposta não é simples, mas eu te pergunto, qual é a função da obra do Leonardo da Vinci? Qual é a importância da música no seu dia a dia? É mais fácil a gente entender para que serve a arte do que o que é a arte. A arte ela vai ter um papel de provocar, criticar ou mesmo promover o deleite e o prazer. Se fosse para resumir o conceito de arte na sociedade, eu ia dizer que tem a ver com a subjetividade humana, que é a diferença entre o homem e o animal. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Não sei se vocês já viram, mas existem aqueles animais que pintam ou desenham. Eu, Rafael, particularmente, sou contra e não acho que aquilo seja arte, justamente por não terem essa subjetividade humana. Mas cabe avisar que algumas pessoas discordam de mim e tá tudo bem. Tem um termo que eu não sei se você já ouviu chamado poética. A poética ela tem a ver com a intenção do artista, aquilo que ele estava sentindo, a resposta que ele buscava naquela obra, ou a resposta que ele queria deixar em aberto. Tudo isso tem a ver com a poética. Quando a gente considera uma obra feita por um animal, ela não vai ter uma poética, ela vai ser um impulso irracional, ou vai ter um direcionamento ou um treinamento. Já quando a gente fala no artesanato, existem alguns pontos que vão se diferenciar da arte, mas fica até o final para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto que vale a pena. O artesanato, na sua maioria, tem uma função utilitária, mas isso também não é uma regra. E geralmente ele pode ser feito por pessoas que não estão preocupadas com aquele ineditismo da arte. O artesanato vai se utilizar de técnicas de reprodução, enquanto a arte pode misturar tudo. Não que o artesanato também não possa misturar, calma, daqui a pouco eu vou dar exemplos sobre isso. Quando a gente está falando de arte-terapia, a gente está falando na aplicação da técnica artística como uma ferramenta com uma finalidade específica. Tá, mas qual que é a finalidade, qual que é a diferença real entre elas? Antes de falar disso, vamos compreender que aqui a gente não está validando que a arte é melhor que o artesanato, ou a arte-terapia é inferior ao artesanato. Isso é juízo de valor, não está com nada, não acrescenta em nada para o debate, então desconstrua esse teu conceito, certo? A arte ela vai carregar algo diferente do artesanato naquilo que se refere à intencionalidade. Quando a gente produz um objeto artístico, o artista ele busca criar um objeto único de contemplação. E se ele ganha esse status de arte é porque as pessoas vão atribuir uma chancela dizendo que aquilo é arte. Enquanto o artesanato ele não vai ter necessariamente esse caráter de objeto artístico. Ele pode ser para contemplação, mas ele vai circular na sociedade de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, o bibelô de biscuit que a Maria faz, ou aquele centrinho de mesa que alguém fez de crochê. Eles também servem para contemplação. Porém, a intencionalidade vai ser ocupar um lugar diferente na sociedade e para um público diferente. Então existe uma característica também que é bem importante do artesanato, que ele vai muitas vezes respeitar a região onde ele foi criado. Por exemplo, aqui em Curitiba, existem muitas feiras de artesanato que usam o pinhão para fazer os artefatos. Já na arte-terapia, ela vai usar os métodos artísticos para ajudar as pessoas a resolverem questões inerentes a elas mesmas. Como, por exemplo, alguém que por causa da pandemia acabou desenvolvendo alguma síndrome. E aí vai lá o arte-terapeuta e usa a arte para ajudar essa pessoa a se recuperar naquela questão específica. Quem utiliza a arte-terapia, ele vai ter um objetivo mais claro. Enquanto muitas vezes o artista, ele não tem esse objetivo claro, ele não consegue trazer uma resposta. Então essa é a regra, Rafa? Não é uma regra. Existem muitas questões que vão ser referentes a tudo isso, que vão fazer com que isso não seja uma regra. Vou dar exemplo. Você já deve ter ouvido falar do Van Gogh. Ele é um artista muito famoso, né? Muito renomado. Agora, porque quando ele estava vivo, ele não vendeu nenhum quadro.
Para o período que ele estava vivendo, as pessoas achavam que os quadros estavam inacabados, que eram estranhos, e que o Van Gogh também não era uma boa pessoa. Mas o tempo passou e hoje a gente sabe que ele tem esse status de artista incompreendido. Tem uma outra relação interessante que eu adoro fazer. Eu cresci na minha casa, na casa dos meus avós, vendo a reprodução da Última Ceia. Gesso, cerâmica, pintura, tapeçaria. Aqui a gente tem a obra de arte que assume o status de reprodução por meio do artesanato. Nesse caso, a obra é do Leonardo da Vinci, a Última Ceia, e o artesanato é aquilo que imita a arte. E o caso contrário também é verdadeiro. Quando eu era pequeno, eu frequentava muito a Feira do Largo da Ordem aqui de Curitiba e via sempre uma senhorinha com roupas muito coloridas, uma barraca cheia de coisas penduradas. O nome dela é Efigênia Rolim. Ela sempre foi considerada uma artesã e as suas bonecas de bala ou os ambientes que ela fazia de caixinha feito com material reciclável eram consideradas artesanato. Mas há alguns anos, essa visão foi se modificando e muitos críticos de arte começaram a aceitar que o caráter único que ela utilizava, a forma como a Efigênia encarava os trabalhos dela, fez com que ela ganhasse o status de arte. Hoje ela é reconhecida mundialmente como uma artista naif, que é aquele artista que se tornou artista por causa da sua obra de uma forma quase que involuntária, sem um estudo aprofundado sobre o assunto ou com uma formação autodidata. Na descrição do vídeo eu deixei um artigo sobre artistas naifes, vale a pena ler. Eu quero deixar mais uma reflexão bem importante. Cuidado na hora de diferenciar a arte do artesanato para você não dar à arte um ar elitista. Afinal, a gente está o tempo todo tentando desmistificar que a arte é coisa de gente rica. Esse discurso não tem nada a ver, a gente já falou que isso não tem nada a ver. Então, não tem como eu atribuir um selo de isso é ou não arte, ou isso é ou não artesanato. Afinal, tudo que se refere ao ser humano é muito complexo, tem muita subjetividade. Quando a gente for numa loja comprar um quadro, a gente pode ver um quadro que custa R$100 e é só um quadro, ou a gente pode ver um quadro da Frida Kahlo que custa 192 milhões e é o quadro. Essa pergunta não é simples de responder, porque um vale mais e o outro vale menos. Para entender isso, a gente precisa considerar a trajetória do artista, o mercado da arte, o contexto da obra, mas isso é muita coisa para esse vídeo e isso fica para um outro vídeo, certo? Rafa, e aquilo que a criança faz na escola? É arte, artesanato ou arte-terapia? Mais uma pergunta que também não é muito simples de responder, mas eu vou tentar. Primeiro de tudo, a gente precisa se questionar qual é a função da escola e aí a gente vai entrar num tema gigantesco. No meu entendimento, a escola ela tem o papel, uma função de emancipar o estudante, ou seja, dar subsídio para que ele mesmo possa ser protagonista da sua história e entender as relações de poder da classe social, entender essas questões relativas a qual é a intencionalidade daquilo que ele está fazendo na sociedade. Na arte e educação na escola, ela vai servir para dar conhecimento artístico, então vai colaborar com essa emancipação. As práticas artísticas que a criança vai desenvolver na escola vão ser baseadas naquilo que os artistas fizeram, mas com a poética da criança. Por esse motivo, a gente pode considerar que as crianças estão mais próximas da arte do que do artesanato. Porém, como na escola a gente vai trabalhar com a técnica e não com o objeto artístico, o nome arte pode estar ligado a um trabalho artístico ou uma atividade artística. Se fosse para resumir tudo isso de uma forma bem sintética, eu diria que assim: a arte ela vai ter um caráter mais único, mais provocador e vai estar ligado a algum contexto artístico, museu, artista, merchan, exposição e por aí vai. Já o artesanato ele tem a ver mais com o dia a dia, ele pode ser utilitarista ou não e com uma produção que pode ou não ser escalonada. Como eu já falei, nada impede que um artesão acabe se tornando um artista em algum momento. Isso também tem a ver com o mercado da arte. Já lá na arte-terapia, a terapia vai se apropriar da arte para ajudar a resolver questões inerentes ao ser humano. Mas vale lembrar que essas categorizações que eu estou fazendo aqui, elas são uma forma mais simplista da gente sistematizar as diferenças, mas que lá no fundo, uma depende da outra para existir. Tanto o artista quanto o artesão e o profissional da arte-terapia, eles estão buscando uma forma de repensar o mundo e repensar o ser humano. Então esse resumo não é fácil de fazer, e nada do que eu falei aqui é um conceito fechado. Por isso eu sugiro que você leia os textos que eu vou deixar na referência e pense um pouco mais sobre cada uma dessas questões. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de se inscrever no canal e me seguir na rede social. Semana que vem tem mais. Até breve. Tchau!